Olá a todos, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês o que realmente o livro do Apocalipse 17 está querendo dizer. O que realmente muitos gostariam de saber à luz do desenrolar do fundamento daquilo que todos vêm estudando a respeito de Daniel. Essa teoria escatológica de que as 7 cabeças, as 8 cabeças da besta de Apocalipse 17 tem a ver com os papas, ela não encontra nenhum tipo de respaldo escatológico. Ela só encontra respaldo no fato de falar do papado romano. Somente isso, que é uma instituição que substituiu, através de uma vertente cristã, o próprio Império Romano. Então, aí nós temos que saber entender qual o fundamento das profecias de Daniel a respeito das bestas. Uma coisa que eu gostaria de dizer e lembrar é o seguinte: os impérios que foram levantados, que o próprio Deus diz que permitiu, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, a terceira besta, que é o Império da Grécia, greco-romano no caso, depois que Roma, como 7ª cabeça e 4ª besta, assume o poder, nós temos que entender que o Império da Babilônia foi o que destruiu o templo dos judeus. E o templo é um fator-chave para a constituição desses impérios, dessas bestas, e de como será o desenrolar da interpretação a respeito da última besta, que é a 8ª cabeça da besta. Então nós temos que entender o seguinte: o Império Babilônio destruiu o templo. O Império Grego, os Seleucidas, profanaram o templo. O Império, depois vem o Império Romano, destruiu o templo também, que foi profetizado por Jesus. Portanto, na perspectiva divina, se você não entender isso, você não consegue decifrar esse Apocalipse 17. Na perspectiva divina, não existe, por exemplo, o Império Romano sem a destruição do templo. Não existe o Império Romano sem a destruição do templo, porque como o templo era um local sagrado, enquanto existisse o templo ali tinha a presença de Deus, apesar dele haver sido profanado, nós tínhamos um símbolo muito forte de toda a cultura judaica, que é a cultura que acompanha toda a escatologia, né? Então a destruição dele é que considera o estabelecimento do Império Romano. Então, o Império, quando João estava escrevendo o Apocalipse, mais ou menos no ano 70, ali, mais ou menos na época da destruição do templo, talvez ele estava foragido da ilha de Patmos, que era uma ilha grega, quando ele diz que esse império iria durar um pouco de tempo, um ainda existe e o outro vai durar um pouco de tempo, ele estava usando 2 figuras de linguagem, dizendo que o que existe ainda era o grego, porque ele estava numa ilha grega, ele estava na ilha de Patmos. Podia ser até uma província romana, mas se ele escreveu esse livro um pouco antes da destruição do templo, na perspectiva divina, ainda estava vindicando o Império Grego ali. Esse é o ponto-chave de entender essa profecia. E depois aquele que vai vir um pouco de tempo seria o Império Romano, mas pouco de tempo é uma figura de linguagem para dizer que ele também vai ter, aí nós vamos entrar no tempo kairos, no tempo factual, ele vai ter um período pré-determinado, que Deus vai determinar a destruição dele. Então qual é a destruição do Império Romano? Que é a destruição da prostituta, como instituição também pagã, é Roma, que ela representa uma cidade. Roma foi saqueada pelos bárbaros, o Império Romano cai sobre os bárbaros. É aí que ele vai ganhar uma ferida mortal. Ele ganha uma ferida mortal quando ele vai haver a queda desse império. Então essa cabeça da besta e essa prostituta, eles são 2 arquétipos. A prostituta, ela representa o arquétipo de
de uma cidade que apresenta uma falsa religiosidade, e a sétima cabeça da besta, ela vai falar sobre o último império. Só que daí quando cai, ainda vai ser ao desenrolar da trama, ao desenrolar de toda a narrativa, ele vai dizer que essa besta ela vai surgir novamente, ela vai reviver. Então qual é que reviveu? Reviveu uma oitava besta representando todas elas. O papado romano, no caso, ele é um patrimônio cultural que, na verdade, ele pega a teologia, a filosofia de todas as eras. É um híbrido. É como diz, é uma besta híbrida. Então, essa última e oitava, ele vai dizer que vem do abismo. Não, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, alertar a humanidade. Olha só, gente, esse projeto do papado, esse sistema papal não é meu. Não foi eu que criei. Isso veio do abismo, isso veio da filosofia, isso veio dos deuses gregos, da filosofia, isso veio de alguma fonte da cabeça do homem que é o abismo, que leva ao abismo, que leva à perdição, e ele vai para a perdição. Ou seja, todos os papas, eles vão ser enganados e cair no engano, eles vão decretar leis, eles vão decretar várias teologias e vários concílios que vão fazendo com que aquela instituição se torne cada vez mais herética. Na verdade, quem está mandando nessa era já são os chifres, os 10 chifres, que são os 10 reinos. Esses 10 reinos, eles foram, o mérito da descoberta seria dispensacionalismo, adventismo. Eu ainda não tô a par nessa pesquisa, mas quem descobriu os 10 reinos, não sei se é na mesma ordem que eu apresento nesse livro, Segredos do Aion. Eu apresento nesse livro a ordem, por exemplo, quais são os 10 chifres que substituíram, no caso, que substituíram a sétima cabeça, que é o Império Romano. Então o que vai acontecer? Vai cair um, em Daniel vai cair um e vão cair 3, na verdade, e vai sobressair um, que é o chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele é o papado romano. Então, tanto Daniel, chifre pequeno, sendo o papado romano, como a oitava cabeça, mas quando fala chifre, está querendo dizer do arquétipo individual. O chifre é o arquétipo individual. Já quando vai falar besta, cabeça da besta, é o arquétipo do sistema papal, no caso. Então, o chifre pequeno, arquétipo dos papas de forma individual, de todos os papas de forma individual, e a cabeça da besta, ela já está falando do sistema papal que substituiu o Império Romano. Não é só o Império Romano, é todos os impérios híbridos ali. Ela revive. E ela tem um pouco de cada um. Ela tem filosofia, ela tem teologia. Você vai ver algumas entrevistas, o Papa Francisco fez filosofia, fez teologia, falou que tem que formar filósofos e teólogos. Só que essas filosofias são o que tirou a pureza espiritual da palavra de Deus. Foram essas filosofias. E elas vêm do abismo. Então, por que Aion? Por quê? Porque a igreja está acima do tempo, acima da filosofia, acima do que o homem entende de Deus. É o que Deus entende de profecia. E o templo, ele ganha um aspecto crucial aí. A destruição do templo, ele ganha um aspecto crucial nesse cálculo entre o império que um ainda existe e o outro virá. Durará um pouco de tempo. No caso, essa sequência que é a mais importante para definir. Tanto que o Império Romano, ele também tem muitos elementos do Império Grego. Essa profecia também pode ser entendida, essa parte de que ainda persiste, essa frase persiste, ser uma tradução de que o Império Grego ainda vai existir dentro desse sistema. Também pode ser interpretado alguma coisa nesse sentido. Mas nós não podemos dizer que aquelas cabeças foram os papas, porque quando deu o Tratado de Latrão já existia um papa lá. E se você fizer a contagem desse papa que existia na época do Tratado de Latrão, você vai ter que contar ele. E você contando ele, você vai ter que chegar
e dizer que o Papa Francisco era o oitavo, só que agora o Papa Francisco morreu. E o oitavo era o dito anticristo, era o dito um falso profeta. Ele é um arquétipo do falso profeta, é um arquétipo só. É um arquétipo dentro daquela revelação dos chifres. Então não tem a ver a gente misturar uma coisa com a outra, por exemplo. Querer desnaturar a origem da profecia que tem a ver com impérios. Não tem a ver com as cabeças, não são os papas. E no caso da prostituta, são na verdade a elite imperial que residia nas cidades e mandava no mundo, isso desde muitos anos. A prostituta, ela está sentada na besta, ela não está sentada, ela se chama Grande Babilônia, isso significa que ela fundou Babilônia, é a elite desse sistema, da cidade de Babilônia, que se tornou império, e todos esses impérios veio copiando o modelo de Babilônia. Esse arquétipo da cidade, modelo, que vem acompanhando os impérios, é que é a função da prostituta. Agora, o sistema papal, ele tem a ver com a Igreja Católica? Aí é um outro ponto muito interessante. Tem pessoas boas que seguem o verdadeiro evangelho também dentro da Igreja Católica. E tem pessoas que já seguem, já acreditam em todos aqueles dogmas lá. São duas coisas diferentes. E tem pessoas que seguem, mas pedem perdão e são salvos também. Então já a Igreja Católica já é outra coisa. A Igreja Católica, ela já vai entrar numa das fases da Igreja, que são esses 7 castiçais que estão aqui, simbolizada pelos castiçais. É uma das fases da Igreja, que seria a Igreja de Pérgamo, no caso. E ela tem eu acredito que 2 ou 3 fases da Igreja. Ela não engloba todos. Ela engloba o início do papado, por exemplo. Então nós temos que definir os personagens para a gente não cair no erro da generalização. Que muitos, quando vão discutir em redes sociais, caem nesse erro da generalização. Então é isso. Eu gostaria de esclarecer que o Apocalipse, ele é um livro bem complexo. Eu levei 10 anos para escrever essas 2 obras aqui. Uma tem 800 páginas, mais 800 páginas, e a outra está com mais de 330 páginas. E no caso, juntando os 2 livros, né, vão dar aí mais ou menos 1.160 páginas. Mais de 1.150 páginas. Quer dizer, é um estudo, por exemplo, maior do que o que esse livro daqui, de Osborne, que tem 900 páginas. Então eu estou querendo te mostrar que a quantidade de páginas e capítulos que eu tratei do tema é muito extensa, porém eu tenho como te dar uma opinião muito mais precisa do que você vai achar se você procurar ela em alguns bate-papos, em pessoas que na verdade não é nem não são profissionais da escatologia. Até profissionais da escatologia têm bastante cautela para tratar desse assunto. Então, vai aí o meu parecer. Eu gostaria de te agradecer se você chegou aí no final desse vídeo. Se você puder dar um like, seria muito bom, porque assim, quanto mais você conseguir compartilhar e divulgar para as pessoas, menos pessoas vão ficar caindo em certas heresias, divulgando heresias, e daqui a pouco você divulga para uma pessoa que não é nem crente, aí vai surgir agora um outro papo, a pessoa vai fazer a conta e vai falar que você está divulgando fake news e falsa profecia. Muito obrigado por tudo e tenha um bom dia.